Qual é a sua visão do céu? Você acha que existe um lugar assim? Se acha que é um lugar cheio de luz e música, onde anjos cantam e corais e adoram a Deus em um cenário inspirador, você pode estar enganado. Você pode imaginar exibições deslumbrantes de ouro e prata com inúmeras pedras preciosas. Isso é verdade até certo ponto, mas não é a imagem completa. Talvez você veja o céu como a parte interna de uma enorme cúpula que cobre toda a terra. Conforme a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes parece que vai ficar aquém, mas isso nunca acontece. Sempre cobre completamente a terra abaixo. Quase todo mundo na Terra tem uma ideia do céu. Enquanto consideramos as diversas possibilidades, precisamos lembrar que existem diferentes termos usados para descrever o céu. A palavra céu enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem se referir a diferentes aspectos ou partes dele. Por exemplo, os termos céus ou lugares celestiais sugerem diferentes lugares, todos eles combinados sob o título de céu. Esses lugares podem ser acessados em momentos diferentes por diferentes seres e para diferentes atividades. Em 2 Coríntios 12, 2-4, Paulo escreveu: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se em seu corpo ou fora dele, eu não sei, Deus sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis que não é lícito ao homem pronunciar. Essa passagem indica que há 3 céus no total, um acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como essa que nos dão a imagem frequentemente associada ao céu, de pureza e santidade. As palavras faladas ali são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dali. Paraíso é a palavra grega para jardim. Representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que realmente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão penitente que estariam juntos naquele dia no paraíso. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Quase todo mundo na Terra tem uma ideia do céu. O livro do Apocalipse menciona uma área chamada meio do céu ou meio dos céus. Até onde sei, descreve uma grande área onde diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versos seguintes mencionam diversos seres poderosos que se proclamam do meio do céu. Então vi um anjo voando pelo meio do céu, literalmente no meio do céu, gritando em alta voz para os habitantes da terra por causa das outras trombetas dos 3 anjos que estão prestes a tocar. Apocalipse 8:13. Em seguida, vi outro anjo voando no meio do céu, literalmente no meio do céu, com o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14:6. E também vi um anjo em pé no sol e ele clamou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu, literalmente no meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Apocalipse 19:17. A palavra grega usada para meio do céu é mesoranema, que significa precisamente isso, o meio do céu. Isso poderia ser o segundo céu. Podemos supor, então, que o céu visível, aquele que podemos ver naturalmente, é o primeiro céu. Todos na Terra estão familiarizados com esse céu até certo ponto. E os habitantes do céu? Que tipo de criaturas eles são? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo deriva do grego angelos, que significa mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm várias outras funções além de suas tarefas de mensageiros. Eles são enviados por Deus para cumprir seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos mostram que também existem anjos malignos enviados por Satanás para cumprir seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inegável que enfrentamos é que o nosso mundo,
como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. E esse conflito não se limita à Terra. Também é um fator crucial em tudo o que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Em primeiro lugar, como já mencionado, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, eles são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. Esses são normalmente chamados de anjos da guarda. Mateus 18:10 diz: Vejam, não desprezem nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai Celestial. Nesse verso, Jesus fala sobre crianças que têm anjos no céu que constantemente veem a face do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para cuidar de crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros que estão envolvidos em conflitos com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz ininterrupta, harmonia, elegância e adoração. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo céus. Algumas escrituras pintam um quadro diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como mencionado anteriormente, ocorre um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros a Satanás. Esse conflito acontece principalmente nas regiões celestiais. É nesse contexto que Satanás lança acusações caluniosas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12:10 é dito: E ouvi uma voz forte no céu, dizendo: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O anjo descreve Satanás como o acusador dos irmãos, que os acusa constantemente perante Deus. Essa escritura também prediz que Satanás será expulso do céu, mas até que isso aconteça, fica claro que ele ainda ocupa um lugar nos céus e continua lançando acusações maliciosas contra o povo de Deus. Um verso subsequente serve como um aviso aos habitantes da terra sobre o que esperar quando o diabo for finalmente lançado do céu para a terra. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da terra e do mar. Porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Esses versos antecipam um período em que Satanás terá pouco tempo, indicando que tais eventos ainda não ocorreram. Devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás, mesmo que muitos cristãos falem como se ele estivesse confinado ao inferno. Na verdade, existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas o próprio Satanás perambula livremente por todo o universo. Isso é claramente descrito em Jó 1:6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra, de andar por ela. Portanto, é importante entender que Satanás não está restrito ao inferno, ele tem uma presença ativa no universo. A principal diferença entre a terra e o céu é que nosso mundo foi corrompido pelo pecado, enquanto o céu permanece puro. O pecado da humanidade permeia a terra, enquanto a glória de Deus reina no céu. Deus, em sua glória celestial, criou a terra e a entregou à raça humana para cuidar e desfrutar. No entanto, em vez de obedecer às instruções de Deus para a terra, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência e rebelião contra Deus os separaram da comunhão divina. Como resultado, o pecado se espalhou para todas as gerações, como está escrito em Romanos 5,19, pois, assim como por uma só pessoa veio a desobediência, também por um só veio a obediência. Essa desobediência original abriu uma porta para Satanás influenciar a humanidade e desencadear suas atividades malignas. Portanto, embora Satanás não seja o governante supremo do universo, ele tem uma influência significativa no mundo. Ele é descrito como Deus deste século em 2 Coríntios 4:4 e como o líder dos espíritos malignos em Efésios 2:2. O apóstolo Paulo adverte sobre a batalha espiritual contra as forças das trevas em Efésios 6:12, dizendo: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Essa passagem destaca que nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas ao nosso redor, mas sim as forças espirituais malignas, comandadas por Satanás, que agem nas regiões celestiais. Como cristãos, somos chamados a resistir ao diabo, permanecer firmes na fé e usar a armadura espiritual para combater suas artimanhas. Tiago 4:7, Efésios 6:11. Embora Satanás ainda tenha alguma influência neste mundo, podemos ter esperança porque Jesus já conquistou a vitória sobre ele na cruz. Colossenses 2:15. No final, Satanás será derrotado completamente e lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. Apocalipse 20:10. Até que esse dia chegue, devemos permanecer vigilantes, confiando no poder e na proteção de Deus para resistir ao inimigo e viver uma vida piedosa. Inscreva-se para assistir mais vídeos como esse. Se gostou, deixe seu like. Gratidão.